Foi quando você pensou em parar. Quando o cansaço falou mais alto, quando a alma já não via saída, que a graça de Deus entrou sem fazer barulho. Ninguém percebeu, mas havia uma guerra dentro de você. O sorriso já não escondia, a força já estava acabando, e até levantar da cama alguns dias virou batalha. Você tentou aguentar sozinho, guardou o choro, engoliu a dor, continuou caminhando, mesmo com o coração quebrado. Mas no momento em que você quase desistiu, o céu te alcançou. A graça de Deus te encontrou na fraqueza, quando tua força acabou, a mão dele te segurou, e o que parecia fim virou recomeço, porque a graça chegou. Houve noites em que você olhou pro alto sem conseguir nem orar, só respirava fundo, tentando sobreviver à própria dor. E mesmo sem palavras, Deus ouviu o silêncio da tua alma. A graça não chegou quando estava tudo bem, ela entrou no caos, na lágrima, na exaustão, e ficou ali te sustentando quando ninguém mais via tua luta. Quando você pensou em cair, Deus entrou pra te erguer. Quando o mundo ficou escuro, a graça acendeu luz, e o coração que estava cansado voltou a respirar esperança. Na fraqueza, no chão, na guerra, sem direção, tua graça me Talvez você ainda esteja machucado, mas não está sozinho, porque a graça de Deus não abandona quem está no limite. Ela chega e segura quem já não conseguia ficar de pé.
ficar de pé. Você chegou tão perto de desistir. Que até os sonhos pareciam cansados. A alma já não reagia e o coração só queria silêncio. Teve dia em que você ficou parado, olhando pro nada, tentando entender como chegou nesse ponto. A luta apertou, a decepção pesou, e a esperança foi ficando fraca devagar. Você continuava por obrigação, não por força. Por fora todo mundo via você andando, mas por dentro havia um deserto, um cansaço que palavra nenhuma explicava. Mas quando você pensou em desistir, a graça de Deus te visitou, entrou no teu caos, tocou tua fraqueza e segurou tua alma antes da queda, porque o céu não desistiu de você. Na madrugada você chorou calado, tentando não preocupar ninguém. Falou pouco, se afastou, e até tua oração ficou cansada. Mas a graça não depende da tua força, ela chega mesmo quando você está quebrado. O Senhor viu o peso que ninguém viu, viu tua luta escondida, viu as vezes em que você quis sumir, e foi exatamente ali, no teu limite, que Ele entrou com sustento. A graça te levantou, a graça te guardou, a graça entrou onde tua força acabou, e o que parecia fim da estrada era Deus te carregando em silêncio. Sem saída, sem voz, sem força, tão só tua graça me achou. Você ainda está aqui, porque a graça não deixou você cair. E mesmo no dia mais escuro, Deus estava sustentando cada pedaço da tua alma. Da tua alma.
Você continuou vivendo, mas por dentro já tinha desistido de muita coisa, dos sonhos, da esperança, até de si mesmo, e ninguém percebeu. A luta foi te apagando devagar. Não aconteceu de uma vez, foi aos poucos. Uma decepção aqui, uma ferida ali, uma oração sem resposta, uma madrugada sem paz. E quando viu o coração, já estava cansado de esperar. Teve manhã em que você acordou sem vontade de enfrentar o dia. Olhou o celular e ignorou mensagens. Ficou em silêncio, tentando entender por que tudo pesava tanto. Porque há garras que não deixam marcas no corpo, mas deixam a alma em pedaços. Você tentou ser forte, tentou esconder, tentou seguir normal, mas dentro de você existia um abismo. E às vezes o pensamento vinha: acho que não vou conseguir. Mas no exato momento em que tua força acabava, a graça de Deus começava a te sustentar. Quando você pensou em parar, a graça entrou. Quando o chão sumiu dos teus pés, a mão de Deus te segurou. E o que parecia fim da tua caminhada era o céu te carregando em silêncio. A graça não chegou quando estava tudo bem. Ela entrou na crise e na ansiedade, no medo escondido, no quarto escuro da tua mente, e começou a trazer paz onde só havia tormento. Teve noite em que você chorou sem fazer barulho, porque já estava cansado até de explicar o que sentia. Mas Deus ouviu cada lágrima, cada suspiro, cada pensamento que você nunca contou pra ninguém. O Senhor viu você lutando contra si mesmo, viu a exaustão, o vazio, a vontade de desistir de tudo. E mesmo assim não deixou o desespero te vencer, porque a graça foi maior que tua dor. A graça te encontrou na beira do colapso. A graça falou quando tudo ficou escuro. A graça entrou na tua guerra interna e devolveu fôlego pra tua alma. Talvez você ainda esteja em processo, talvez ainda existam dias difíceis, mas agora existe algo te sustentando, porque depois que a graça entra, o deserto já não consegue matar a esperança. Quando eu caí, tua mão me trouxe de volta pra vida.
cansaço ia te parar, mas a graça de Deus te visitou antes da queda final. E hoje, mesmo ferido, você continua aqui, porque a graça não deixou tua história terminar. Foi no limite da tua força, quando você já não sabia mais como continuar, que a graça de Deus começou a agir em silêncio. Ninguém viu o quanto você lutou pra não desabar. Teve dia em que o coração pesou tanto que respirar parecia difícil. Você sentava em silêncio, olhava pro vazio e tentava encontrar motivo pra continuar. A luta não era pequena, era uma guerra constante dentro da mente. Pensamentos cansando, decepções acumulando, feridas antigas voltando a doer. E você tentando sobreviver a tudo isso sozinho. Houve noites em que o travesseiro recebeu lágrimas que ninguém viu, momentos em que você quis desaparecer, sumir por um tempo, calar tudo, porque a alma já estava exausta demais. Mas mesmo assim, Deus não soltou tua mão. Quando você pensou em desistir, a graça chegou. Quando tua força acabou, o céu te sustentou. E o que parecia o último passo era Deus te impedindo de cair. A graça entrou na tua bagunça emocional, na tua mente cansada, nos teus medos escondidos, e começou a colocar luz onde só havia escuridão. Porque Deus não abandona quem está quebrado. Teve livramento em pensamento que você não contou. Teve oração feita em lágrimas. Teve socorro do céu na hora exata, enquanto você dizia: eu não consigo mais. A graça dizia: eu sustento você. O Senhor conhece o peso que você carregou, as vezes em que sorriu machucado, as vezes em que ficou calado pra não preocupar ninguém. E agora Ele está curando o que a luta feriu dentro de você. A graça te segurou
parou na beira da queda. A graça entrou na tua guerra secreta. A graça falou quando tudo silenciou, e tua alma voltou a respirar. Talvez o processo ainda não terminou. Talvez ainda existam dias difíceis, mas algo mudou. Porque o céu já entrou na tua história. E quando a graça de Deus visita alguém, até o deserto começa a florescer. No vazio, na dor, no silêncio, Senhor, tua graça me alcançou. Você não ficou de pé porque era forte, ficou de pé porque a graça de Deus te sustentou. Nos dias em que ninguém imaginava o quanto você estava perto de desistir. Ninguém imaginava o quanto você estava cansado. Porque existem batalhas que acontecem em silêncio. E existem pessoas que continuam caminhando, mesmo destruídas por dentro. Você foi acumulando dores, guardando decepções, engolindo palavras, tentando não parar. Mas houve momentos em que a alma ficou sem força pra continuar lutando. O brilho diminuiu, a esperança enfraqueceu, e até aquilo que antes fazia sentido começou a perder a cor. Teve madrugada em que você acordou assustado, com o coração acelerado, a mente cansada e um peso enorme no peito. Você olhou ao redor, o quarto escuro, o silêncio da casa, e sentiu como se estivesse sozinho no mundo, mas Deus estava ali. Houve dias em que você saiu sem vontade, falou pouco, sorriu por educação, tentou parecer forte, mas dentro de você existia um grito, um pedido de socorro que ninguém ouviu, porque a luta não estava no corpo, estava na alma. E quando você pensou em desistir, a graça de Deus entrou na tua história. Quando tua força acabou, o céu começou a te sustentar, e o que parecia o fim era só a graça te segurando pra você não cair. A
A graça chegou quando você já não conseguia orar, quando até falar com Deus parecia difícil. Ela entrou na tua bagunça, na tua confusão, na tua dor escondida e começou a reconstruir o que estava quebrado. Você achou que Deus tinha se afastado, porque o silêncio doía, porque as respostas não vinham, porque a luta parecia longa demais. Mas enquanto você chorava sem entender nada, o Senhor estava te sustentando em cada detalhe. Teve livramento que você não viu, teve dia em que Deus te impediu de afundar mais. Teve noite em que a graça ficou ao teu lado, enquanto você dormia com o coração ferido, porque o céu não abandonou tua vida. A graça te alcançou no fundo da dor, a graça te abraçou quando faltou amor, a graça entrou na tua fraqueza e te fez continuar. Porque quando você não conseguia mais, Deus te carregou. Agora talvez você ainda chore, talvez ainda existam feridas abertas, talvez o caminho continue difícil, mas existe algo diferente dentro de você. Porque a graça, quando entra, traz força até pra alma cansada. O Senhor está curando teus pensamentos, teu coração, teu interior. Está arrancando o peso da culpa, da tristeza, da exaustão, e pouco a pouco vai devolvendo tua paz. Quem a graça alcança não permanece caído, quem a graça toca não continua perdido. A vida voltando, a esperança nascendo, há um Deus te levantando do chão. Na madrugada, em silêncio, na fraqueza, por dentro, tua graça me sustentou quando ninguém me enxergou. Teu amor me encontrou. Você não venceu sozinho, Foi a graça, que te segurou nos dias mais escuros, foi a graça, que não deixou tua mente desistir. Foi a graça que entrou no teu caos e disse: você ainda vai viver o que eu prometi. Porque quem é alcançado pela graça de Deus pode até chorar, mas nunca fica abandonado. Ninguém desiste de repente. A alma vai cansando aos poucos, em silêncio, até chegar o dia em que continuar parece pesado demais. Você foi suportando mais do que podia, guardando lágrimas, engolindo dores, tentando manter a cabeça firme,
mesmo com tudo desmoronando por dentro. E houve momentos em que o coração só queria parar. A luta te deixou sem respostas, sem ânimo, sem direção. Você olhava pra própria vida e não conseguia enxergar saída, porque havia um cansaço profundo, desses que nem o sono cura. Teve madrugada em que você sentou na beira da cama, em silêncio, olhando pro chão, com os pensamentos te sufocando. E pela primeira vez você pensou: acho que não consigo mais. Mas enquanto a dor falava, a graça de Deus já estava entrando no teu quarto. Quando você pensou em desistir, a graça chegou primeiro. Quando tua alma enfraqueceu, o céu te sustentou. E o Deus que viu tua queda se aproximando segurou tua mão antes do fim. A graça entrou onde ninguém conseguiu entrar, na tua mente cansada, na tua tristeza escondida, na tua exaustão emocional, e começou a reconstruir o que a luta quase destruiu. Você continuava vivo, mas sem sentir a alegria. Continuava caminhando, mas sem força interior. E Deus viu o quanto você estava perto de se entregar ao vazio. Por isso Ele te cercou de cuidado, mesmo sem você perceber. Te abraçando quando ninguém notou o teu sofrimento, porque o Senhor não abandona quem está quebrado. A graça entrou na tua guerra silenciosa. A graça venceu o peso da tua alma. Agora talvez você ainda chore, ainda exista dor, ainda existam perguntas, mas existe algo te mantendo de pé. Porque depois que a graça toca alguém, até a fraqueza começa a criar força. No escuro, sozinho, cansado, ferido, tua graça me encontrou. Você não continuou porque era forte, continuou porque a graça de Deus não permitiu que tua história acabasse.
nos dias mais difíceis, o céu ainda dizia: vai valer a pena continuar.